Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! O seu canal de informação e cidadania começa agora. Este é um programa plural, que não analisa somente a educação sergipana, mas também os casos mais impactantes que influenciam nossa sociedade, porque entendemos que informação é transformação. Então, não saia daí. Está no ar, TV Sintese. E por falar em cidadania, vamos mostrar para você agora, em nosso quadro Aconteceu na Semana, uma reportagem especial sobre o ato que aconteceu em defesa do IPE Saúde, o instituto que presta assistência à saúde dos servidores públicos de Sergipe, na última terça-feira. E a luta em defesa do IPES não pode parar, e ela não para. Hoje, dia 22 de agosto, professores, professoras, servidores públicos do Estado estão aqui na frente da Assembleia Legislativa. E essa luta unificada, ela se fortalece na manhã de hoje com a luta também dos trabalhadores da saúde, na luta por valorização, porque a saúde, a situação ainda é pior, porque eles não tiveram reajuste nenhum salarial e também estão sofrendo o mesmo desconto do IPES que todos os servidores estão sofrendo. Então o cenário é de extrema dificuldade dos servidores e a luta unificada, ela fortalece a luta da classe trabalhadora, tanto por valorização quanto por respeito. Por essa situação de ausência de reajuste, por essa situação da possibilidade de extinção de contrato entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação Hospitalar de Saúde e pelo IPES, pela defesa do nosso IPES Saúde, é que hoje nós estamos aqui nesse ato para que a população sergipana consiga compreender as dores e os sofrimentos que esses trabalhadores que tanto lutam pela vida dessas pessoas, elas estão passando, porque são pessoas que também têm famílias e precisam cuidar das suas famílias, cuidar de si, estar bem para poder atender o povo sergipano. Atenção, professores e professoras! Começaram os pré-congressos e você vai acompanhar agora o nosso primeiro pré-congresso que aconteceu lá na cidade de Propriá, na região do Baixo São Francisco I. Estamos em Propriá dando pontapé inicial em nossos pré-congressos. Por aqui, o professor Roberto Silva fez a fala de abertura desse primeiro dia de uma série aí de 8 pré-congressos que vão acontecer em todo o estado de Sergipe. Um espaço importante de formação, né, professor Roberto? Um espaço de debate já preparando para o nosso 18º Congresso Estadual de Educação, que acontece em novembro, não é isso? Isso, os pré-congressos é um momento preparatório, né, um momento que a gente inicia uma discussão do que de fato a gente pretende fazer no nosso congresso, porque o congresso é a instância máxima de deliberação do sindicato, então é lá que a gente discute quais as ações de luta que nós faremos nos próximos anos, tanto no sentido de valorizar os professores, como no sentido da busca de uma educação de qualidade social, que respeite os professores e os estudantes enquanto sujeito de direitos. E esse momento é um momento de reflexão, dos professores já começam a se apropriar desse debate, porque isso é crucial para a gente construir nossas ações de lutas durante o Congresso. Por isso a gente convida aos professores e professoras para se inscrever nos nossos pré-congressos que acontecerão agora no mês de agosto e setembro. Veja no site do Sintese, nossas redes sociais, as datas do Congresso da sua região para poder se inscrever e participar desse momento de debate. Nós tivemos aqui hoje três grandes debates com grandes professores. Nós tivemos a professora Ivonete, o professor Roberto Silva, que é presidente também do Sintese, presidente da CUT, e a professora Elza, que é professora do IFES. Estive aqui debatendo com os professores que fazem parte do Baixo São Francisco I, que são 9 municípios que compõem essa subsede. A importância desses pré-congressos é imensa, porque é um momento de você, inclusive, fazer formação pedagógica. Nós precisamos compreender o que está por trás, o que está de lado, o que está na frente da educação. Então, as questões de financiamento, as questões de currículo, a nossa preparação agora para o Plano Nacional da Educação, nos próximos 10 anos. Então, é importante que todos participem. E vamos continuar falando sobre cidadania em nosso Cine Resistência de hoje.
A dica é o filme, documentário Quilombos do século XXI. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Esse documentário resgata parte da história do Brasil. Líderes do movimento negro e historiadores afro-brasileiros discutem a questão do racismo estrutural que vigora no nosso país desde o fim da escravatura, em 1888. Para assistir, basta ir ao YouTube e colocar o nome Documentário Quilombos do século XXI. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Os trabalhadores são a força que move a sociedade, mas também são os mais explorados e oprimidos pelo sistema. Por isso, eles devem se organizar e se mobilizar para reivindicar seus direitos. Lutar pelo direito dos trabalhadores é lutar por um mundo mais justo e humano. E é para tratar sobre esse verbo, lutar, que nós vamos conversar agora com a vice-presidente da CUT Sergipe, Caroline Rejane. Bem-vinda, Carol, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Boa tarde para todos os telespectadores. Carol, você foi eleita vice-presidente da CUT, juntamente com o companheiro Roberto e diversos outros companheiros de outros sindicatos. Tem aí essa missão de tocar essa máquina de fazer luta tão importante para os trabalhadores de Sergipe. Carol, que é nossa colega, e vocês já devem conhecer, que ela já apresentou algumas vezes aqui o TV Sintese, jornalista, vem do sindicato jornalista e hoje está aí assumindo essa função tão importante. Quero lhe parabenizar, Carol. Obrigada, Luana. E realmente é uma missão e é uma tarefa, mas estamos dispostas e vamos tocar a luta. Então vamos começar por aí. O que você espera nesses 4 anos de mandato? Eu espero, na verdade, a gente como classe trabalhadora, como dirigente sindical, a gente espera sempre muita luta, porque nada cai do céu, nada vem da benesse de ninguém. Qualquer conquista que a gente tenha, vem com muita luta. Então, a minha expectativa são esses próximos 4 anos de mandato de organização da classe trabalhadora, organização das categorias, porque esse, inclusive, é o papel da CUT. Cada sindicato defende a sua categoria, defende os direitos, seja dos jornalistas, dos professores, dos médicos, dos assistentes sociais. Cada sindicato tem o seu objetivo micro, que é uma questão de categoria, mas a Central Única dos Trabalhadores, ela congrega todos esses sindicatos para uma pauta maior, uma pauta macro, uma pauta que atinge não só os trabalhadores e trabalhadoras filiados aos sindicatos, aos não filiados, aos trabalhadores que estão desempregados, aos que estão na economia solidária, a todos eles. Então, o nosso papel é organizar esses trabalhadores, volto a dizer, seja eles formalizados ou não formalizados, em defesa dos direitos da classe trabalhadora e num processo de transformação de um país para um Brasil justo, um Brasil solidário, um Brasil democrático. Entre outras coisas, esse é muito o papel de uma central de trabalhadores e do papel da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Papel duro, árduo aí, hein, Carol? Então, vamos fazer aqui uma análise, mas que tenho certeza que vai ser de muita luta, porque a companheira é guerreira de luta, é forte. Vamos fazer uma análise, Carol, né, a partir de uma análise de conjuntura, como você avalia que está a classe trabalhadora nesse pós-governo de Jair Bolsonaro? É uma mistura, sabe, de fragilizada e, ao mesmo tempo, esperançada. De esperançar mesmo, e não só de esperar. Porque, assim, esses últimos 4 anos foram muito difíceis para nós. Nós tivemos... E a gente, se for um pouquinho antes, não só no governo Bolsonaro, se a gente for antes, a gente falar de 2016, a presidenta Dilma sofreu um golpe. E não só a presidenta Dilma, a classe trabalhadora brasileira sofreu um golpe. As últimas notícias deram conta aí que foi um golpe, porque ela não tinha cometido nenhum crime. Todo aquele processo que aconteceu na Câmara Federal para o impeachment, porque esse foi o nome bonito dado ao processo, que na verdade foi um golpe, ali começou um processo de destruição de direitos que foram conquistados com muita luta. Porque você tem reforma trabalhista, você tem a terceirização sem fim. Porque é prejudicial para a classe trabalhadora a terceirização sem fim, porque você não tem mais a chamada atividade fim. Uma empresa que produz esse cenário, por exemplo, que faz isso aqui, ela pode contratar outra empresa para fazer isso aqui. Então, isso
mudou muito as relações de trabalho. Então, a gente tem uma categoria de todos os trabalhadores fragilizada por conta disso, pela perda de direitos, é reforma trabalhista, é reforma da Previdência, é terceirização sem fim, é um golpista assumindo o poder, que é o Michel Temer, uma ascensão do fascismo, da extrema-direita, dos preconceitos, do racismo que nós já temos em nosso Brasil, estrutural, é uma exacerbação disso, é deixar ainda pior, e esses 4 anos só mostraram, a gente precisa de organização e de luta, porque a gente precisa manter, pelo menos daqui para frente, você ter conquistas, porque elegemos o governo Lula, sim, foi um passo importante, foi muito importante a eleição do governo Lula, muito importante a eleição de Lula como presidente, mas isso não é o suficiente. Não basta ter Lula presidente. O governo Lula é um governo em disputa, principalmente por causa da amplíssima aliança que foi feita, porque foi numa situação todos contra Bolsonaro, praticamente. Então, um governo onde você tem alianças amplíssimas, nós da classe trabalhadora precisamos disputar. E esses 4 anos agora de mandato da CUT aqui em Sergipe, mas a gente vai ter em outubro o congresso da CUT nacional, que também vai ter uma outra direção da CUT, a gente tem uma tarefa árdua, mas é uma tarefa que a gente está disposto a fazer, como todos que lutam por uma mudança nessa sociedade. E por falar em golpe contra trabalhadores, vamos falar do golpe mais recente aqui no nosso estado de Sergipe contra os servidores públicos. Na última terça-feira, dia 22, houve um protesto convocado pelo Sintese, Sindipema, Sindace, Sindijus, CUT, SACEMA, entre outras organizações sindicais em defesa do IPSaúde. Desde a sanção da Lei 9.226 de 2023, o massacre atinge a todas as categorias dos servidores usuários do IPS. Carol, conta pra gente como é que a CUT está trabalhando para reverter esse processo. A gente está trabalhando, já aconteceram atos no Palácio de Despachos, no próprio IPSaúde, fizemos uma cobrança no início do mês no Tribunal de Contas do Ministério Público, porque esses órgãos precisam se pronunciar sobre isso. Fizemos o ato na terça-feira na Alese, que mesmo com os 20 deputados que votaram favorável, a gente precisa dialogar com eles, porque não dá para a gente continuar com o salário reduzido. O reajuste se dissolveu no meio de todo esse aumento do IPSaúde. A partir do contra-cheque de julho, o Sintese constatou, junto aos professores e trabalhadores da educação prejudicados, descontos que estavam na casa dos R$ 300 dobraram para 600. Outros ultrapassam os R$ 1.000, somando titular e dependentes, usuários do IPSaúde. Carol, então o governo Fábio Mitidieri, ele está colocando nas costas do servidor e dos seus familiares o tal rombo que ele diz ter de 200 milhões do IPSaúde. Isso é um absurdo. Ele quer que o servidor pague essa conta. É isso. O governo do Estado, o governo Fábio Mitidieri, quer que o servidor pague essa conta de uma coisa que, vamos lá, na eleição, todo o processo, final do governo Belivaldo Chagas, qualquer sergipano que acompanhou o mínimo de notícia, o mínimo de rede social, qual era a fala? O estado de Sergipe está saneado, não temos nenhum problema de contas, temos superávites. Então, a gente chega no final de maio e junho, 6 meses do governo novo, aparece esse rombo de 200 milhões. E somos nós que temos que pagar a conta? Não, há outras formas. Para quem está assistindo a gente aqui no TV Sintese, o IPSaúde, apesar da gente falar no senso comum que ele é um plano, ele não é um plano de saúde. Vou repetir, o IPSaúde não é um plano de saúde. Ele é um instituto de promoção de assistência à saúde do servidor público. É dever, é obrigação do Estado garantir a nossa saúde como servidor público para que a gente possa prestar um serviço melhor para quem está em casa, para quem está na escola, para quem está num posto, para quem está no hospital, para quem está na Secretaria da Fazenda, de todas as secretarias que prestam serviço. Então, você não pode tratar um Instituto de Promoção à Saúde como um plano. E essa reestruturação do IPSaúde está fazendo com que o IPSaúde se torne um plano que ele não é. É um grave processo de desmonte. Vale lembrar que o IPSaúde atende hoje a 116 mil pessoas. A gente está falando de 116 mil vidas e com esse desmonte, essas pessoas podem ter que migrar
para o SUS e aí se torna um problema para a saúde pública do nosso estado. Então não é um problema só do servidor público, é um problema de toda a sociedade sergipana que deve se unir aí na luta pelo IP Saúde. Carol, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu quero saber quais são as próximas lutas da CUT e, dentre essas, qual a mais te preocupa, digamos assim? A gente precisa fazer uma luta para efetivamente revogar a reforma trabalhista nos moldes que ela foi feita. A gente precisa. Porque hoje você tem uma massa enorme de trabalhadoras e trabalhadores sendo obrigados a irem para aplicativos, onde eles não têm direitos nenhum, não tem direito. Quem está nos assistindo, faz entrega em moto, dirige carro, sabe quanto é difícil. Às vezes ficam parecendo propaganda, não, você tira tantos R$1.000 sendo motorista de aplicativo. Isso é exceção, isso não é regra. Então, o cenário hoje no Brasil, dessa plataformização dos trabalhos, onde você não tem direitos, isso é um desafio. E isso depende do Brasil crescer, de ter uma outra política, de se reindustrializar, você ter outras oportunidades de emprego, porque não dá também para ver só de serviço. Os serviços, os empregos nos serviços, ele tem limite. É preciso ter uma mudança econômica, é preciso que o Brasil e Sergipe, eles não sejam somente produtores de laranja, de carne, de ferro para mandar para o exterior. A gente precisa realmente ter uma mudança. E isso só se faz com pressão. Porque seja na Câmara Federal, dos deputados federais, seja na Assembleia Legislativa, até mesmo nas câmaras de vereadores, a gente tem parlamentares muito conservadores, que não estão a nosso favor. Então, a gente só pode fazer uma mudança nesse cenário para esses próximos anos com luta, na rua. Não, a falácia, a rede social é importante, mas ela tem que estar colada com a luta na rua. Precisamos estar, eu estou sendo muito repetitiva, eu sei, mas a gente precisa estar na rua, porque como a gente tem falado em todo esse nosso diálogo, em toda essa nossa conversa, só chuva e meteoro cai do céu. Carol, eu quero te agradecer imensamente, dizer que sinto muito orgulho da sua eleição como vice-presidente da CUT, né? Carol, ela é minha companheira de trabalho no Sintese há 10 anos e se tornou uma amiga. E eu estou muito feliz por ela e tenho certeza que isso é um ganho para a luta dos trabalhadores de Sergipe e do Brasil. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço e estamos aí porque a luta é contínua. A CUT é a maior central sindical do Brasil, que representa milhões de trabalhadores e trabalhadoras de diversos ramos de atividade. Desde a sua fundação, tem lutado por melhores condições de trabalho, salário, saúde, educação, previdência, democracia e soberania nacional. A CUT defende a autonomia e a democracia nas entidades sindicais, a participação dos trabalhadores nas decisões políticas e econômicas do país e a integração entre os movimentos sociais e populares. A CUT acredita que somente com a união e mobilização dos trabalhadores é possível resistir aos ataques aos direitos e construir um projeto de desenvolvimento justo e sustentável para o Brasil. Sendo assim, trabalhadoras e trabalhadores sergipanos, univos, sindicalizem-se, filiem-se, lutem juntos por seus direitos. O TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o